Olá, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com a lição 11 que fala: a igreja primitiva foi uma geração movida pela oração. E no tópico 1 fala: a geração que sabia dobrar os seus joelhos. Então entenda bem, Pedro estava preso dentro da prisão e não lhe restava nada a não ser um milagre. Então a igreja ela entrou em ação e começou a orar a Deus. Então isso me lembra bem a história de Agar e Ismael, quando estava no meio do deserto, que tinha acabado todo o suprimento de água e comida. E qual é a possibilidade, aluno, professor, de alguém sobreviver num deserto sem nada para comer e beber? Então Agar, ela deixou Ismael debaixo de arbusto e saiu chorando, dizendo: eu não quero ver meu filho morrer. E quando ela, chorando, desesperada, um anjo do Senhor veio para Agar e falou: Agar, não chores, porque o Senhor Deus ouviu a oração de Ismael e hoje ele veio aqui entregar um milagre. Vocês não vão morrer, vocês vão viver. E de Ismael sairá uma geração forte. Então a oração, ela libera o poder de Deus, libera os milagres de Deus em sua vida. Aonde existia morte, quando nós oramos a Deus, nós estamos dando legalidade para Ele vir e intervir na nossa história de vida. E aonde estava escrito morte, Ele reescreve vitória. Então a oração é esse canal de comunicação com Deus. Quando nós oramos e pedimos ajuda para Ele, Ele vem e intervém na nossa vida. Da mesma forma que Ele interviu na história de Agar, na história de Pedro, Ele vai fazer com você. Assim, se você orar e pedir ajuda a Deus. E no tópico 1.1 fala que Jesus deixou para os seus liderados um modelo de oração. Então, o ministério de Jesus Cristo, ele foi marcado por oração. Então, entenda uma coisa, Jesus durante a noite, ele orava e durante o dia ele realizava os milagres. Então, durante a noite ele orava buscando o poder de Deus, buscando autoridade, tendo relacionamento com Deus, e durante o dia ele operava os milagres e maravilhas. Então, entenda uma coisa, tem pessoas que não plantam, não oram e querem que Deus use eles, que Deus faça algo extraordinário na vida deles. Mas uma coisa eu falo, de Deus não se zomba. Tudo quando o homem plantar, certamente ele se fará. Zombar de Deus é querer colher aquilo que você não plantou e cobrar de Deus como se você tivesse legalidade para cobrar tal. Mas tudo quando você plantar, certamente você colherá. Se você planta oração na sua vida, você vai colher milagre, vai colher resposta de Deus. Agora, se você não planta nada, como é que você quer questionar para Deus que as coisas não vão bem para você? Como é que você quer cobrar alguma coisa de Deus? Quando as pessoas fazem isso, elas estão zombando de Deus, porque quer colher aquilo que não plantou. E no ponto 1, tópico 13, fala a persistência na oração. Então tem até uma historinha que Jesus contou sobre orar e nunca desistir, que ele contou lá da mulher que ia até o juiz todos os dias e batia na porta: faz justiça contra os meus adversários. E Jesus falou: ainda que eu não respeite homens, nem temo a Deus, amanhã eu vou julgar o caso dessa mulher, para ela não voltar mais me importunar. Agora imagine que aquele juiz não respeitava homem algum e nem temia a Deus, julgou o caso daquela mulher para ela não voltar. Agora imagine Deus que ama você. Será que Ele não vai fazer justiça aos filhos dele que clamam a Ele de dia e de noite? E no ponto 2 nós vamos estudar os efeitos da oração.
E no ponto 2, tópico 1 fala: resplandeceu a luz na prisão. E a parte que me chamou a atenção fala: Pedro estava terrivelmente cercado. Havia soldados por fora, por dentro. E dali ele seguia para a morte. A única esperança era um milagre. Então Pedro, ele estava cercado por soldados por dentro, por fora. A única esperança que ele tinha era um milagre. A entrada sobrenatural do anjo e a tranquilidade de Pedro dormia sabendo que seria executado amanhã. Então Pedro, ele sabia que ia ser executado no dia seguinte e ele estava tranquilo, dormia tranquilamente lá na prisão. Aí o anjo apareceu para libertar Pedro. E no ponto 2, tópico 2 fala: compreendendo os efeitos da oração. E fala: Pedro estava preso por 2 correntes, 3 portas com sentinela, havia soldado do seu lado para guardar e mais 17 do lado de fora. O que fazer quando tudo parece perdido? A resposta é orar. Então, para Pedro, humanamente falando, não restava nenhuma esperança. Ele estava acorrentado, tinha 3 portas, sentinela, dezenas de soldados vigiando ele. Aí, quando não resta mais solução, a única coisa que resta a você é orar e confiar a Deus. Quando nós entramos numa situação que não tem mais saída, a única coisa que nós devemos fazer é orar a Deus e confiar nele. E o tópico 2.3 fala a experiência de Pedro. Pode ser que meio sonolento ele pensasse ter uma visão. Então imagine, Pedro seria executado no outro dia e ele estava dormindo. Aí do nada aparece um anjo tocando nele: vamos Pedro, se apressa, vamos sair. Ele meio que sonolento, ele talvez poderia achar que era uma visão, ou ele poderia achar que está sonhando. Por isso ele ficou meio atônito e espantado com a intervenção divina. Para muitos parece demorar, mas o Senhor age no tempo certo e ninguém pode impedir o seu agir. Então, para muitas pessoas que, quando nós estamos numa crise, numa situação difícil, as coisas parecem demorar uma eternidade. Mas quando Deus opera, ninguém pode agir. Então, eu lembro da história que os discípulos estavam no barco. Então eles estavam no meio do barco, as ondas cercando eles, e talvez eles poderiam falar: nossa história, nós vamos morrer aqui. E onde está Jesus? Aí Jesus chega caminhando sobre as águas. E o 3.1 fala: Pedro para a porta. Então, quando o anjo aparece e Pedro é liberto, ele chega e bate a porta. A menina ouviu a voz dele, nem acreditou, saiu ansiosa contando: Pedro está lá fora, Pedro está lá fora, e nem chegou nem a abrir a porta para Pedro. E todo mundo falou: você está doido, Pedro está na prisão, vai ser executado amanhã. Mas tem hora que um milagre está à nossa porta. Aquele povo, ele orou para Pedro ser liberto, mas eles não acreditou que Pedro estava lá na porta. E com muita insistência, Pedro batendo na porta, foi que eles abriram a porta. E o ponto 3, tópico 3 fala: vem e segue-me. O Senhor nos tira do cárcere das trevas, nos liberta da corrente do pecado e nos convida a seguir seus passos. Com Ele à nossa frente, as portas se abrem naturalmente. Então, quando Deus ele nos tira do cárcere do pecado, quando nós estava acorrentado pelo pecado, Ele vem e intervém em nossa vida e nos liberta. E quando o Senhor Deus vai caminhando à nossa frente, todas as portas se abrem, tudo tem que abrir, todo mal, tudo tem que sair do caminho para o Senhor Deus passar. Quando o Senhor Deus
ele vai à nossa frente, é certeza de uma vida de tranquilidade, porque a Bíblia fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes. Então, o Senhor Deus, ele nos leva por caminhos tranquilos e suaves. E quando ele vai caminhando, tudo se torna calmo. Então, ele nos cobre debaixo das suas asas e ali nós estaremos seguros. Então, na conclusão, a parte que me chamou a atenção fala: o Senhor não estacionou em sua arte de fazer milagre. Ele é o mesmo. Então, o Senhor Deus, ele não está parado na sua arte de fazer milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele está disposto a mudar a sua história, mesmo que esteja escrito fracasso. Mas quando você orar a Deus, ele intervém na sua vida e lhe abençoa. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.